Bom dia, Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo também. Estamos aí para mais uma reflexão. A reflexão de hoje será aprendendo a esperar. Amém? Lá no Salmo 40, verso 1, diz o seguinte: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Amém? Você tem esperado com paciência no Senhor? Eu aprendi a esperar com paciência no Senhor. Portanto, amado, carregue em seu coração a certeza de que sempre valerá a pena esperar. Pode ter certeza disso. Sempre valerá a pena esperar. Ninguém espera em vão, não é mesmo? Tudo é questão de tempo e de propósito. Pode ter certeza disso. Não existe ninguém, amado, que perdeu ou se arrependeu por esperar em Deus. Ninguém se arrependeu em esperar em Deus, porque quem espera em Deus se cumpre a promessa do Senhor. Ele é Jeová Jiré, o Deus da provisão. Amado, o nosso tempo tem pressa. E o tempo de Deus tem perfeição. A diferença está aí. O nosso tempo tem pressa, nós somos apressados. Quer que seja agora. Mas o tempo de Deus é diferente do nosso. O tempo de Deus é perfeito, é com perfeição. Então você tem que esperar o tempo de Deus. Existe um velho ditado que diz o seguinte: o apressado come cru. E é verdade. O apressado come cru. Portanto, espere no Senhor. Jesus, minha razão de viver. Vamos nos aprofundarmos nessa reflexão, aprendendo a esperar. Esperar em Deus. O tema é esperança. Conforme o Salmo 41 diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Nós temos que ter essa certeza de que clamamos ao Senhor e Ele já ouviu o nosso clamor, e agora no tempo dele, Ele irá dar a resposta. Amado, esperar não é fácil. Não é mesmo? Esperar não é fácil. Mas fazer o quê? Nós temos que esperar. Vivemos no céu onde tudo acontece com rapidez, as pessoas estão dispostas a pagar para não esperar, não é mesmo? A pior coisa que existe é ficar em uma fila, né, esperando. Mas tem que esperar. Tem que esperar. Porque são milhares de pessoas que querem fazer o mesmo que você quer. Uma filha em um banco, uma filha do INSS, uma filha de ônibus, uma filha em farmácia, em um supermercado, lá no caixa. A coisa que mais me irrita é estar ali no supermercado, uma fila ali tremenda, às vezes eu com um volume, a pessoa com um carrinho cheio, mas tem que esperar. Tem que esperar. Não é mesmo? Contudo, amada, a vida já começa com a espera de 9 meses para nascer. Não é mesmo? A vida já começa aí, 9 meses para nascer. Tem uns que nascem prematuro. Já sai logo com 7 meses, 8 meses. É 9 meses o tempo para nascer normal. Uns têm que antecipar, fazer o cesariano, não é mesmo? São pessoas apressadas, porque tudo é no tempo de Deus. Até para nascer tem que ser no tempo de Deus, para morrer no tempo de Deus. Tudo é no tempo dele. Não é mesmo? 9 meses para nascer e continua com a sequência de esperar até o fim. Esperar para morrer. Tem gente que se pudesse já queria morrer logo, devido aos problemas que eles estão passando, mas tudo é no tempo de Deus. Amado, a grande dificuldade para esperar é a dúvida se vai acontecer o que se espera, não é mesmo? O maior problema de esperar é quando você fica na dúvida, será que vai acontecer? Quando você pega uma fila de um banco, de um supermercado, de INSS, você sabe que vai acontecer. Vai demorar, mas vai acontecer.
No supermercado, você está com volume, a pessoa da frente está com o carrinho cheio, vai acontecer. Ele vai passar aquelas mercadorias e depois vai chegar a sua vez. E muitas dúvidas ficam porque tem coisas que você acha que não vai acontecer. Um exemplo do final dos tempos do arrebatamento, por exemplo. Muitas pessoas acham que não vai acontecer, mas está escrito que vai acontecer. Quando foi na época do dilúvio, foi desse jeito. As pessoas zombaram de Noé, achavam que não iria acontecer, e aconteceu. 100 anos se passaram. Noé construindo aquela arca, o povo zombando dele, aconteceu. E agora no final dos tempos, para o arrebatamento, será a mesma coisa. Eu conheço pessoas que falam, desde quando eu me entendo por gente, que eu ouço falar isso, ainda não aconteceu. Desde a época antes de Jesus, os profetas já falavam o que iria acontecer. Há mais de 4.000 anos atrás já se falava. Aí se cumpriu a promessa em Jesus. Agora está faltando cumprir a vida dele, que o próprio Jesus falou, que ele vai preparar lugar e vai voltar. Então nós temos que esperar com paciência no Senhor, crendo que ele vai voltar para buscar a igreja. O que você está esperando? Vamos refletir a diferença entre esperar e não esperar? Desespero não é esperar. Existem pessoas que ficam no desespero, achando que está esperando, mas desespero não é espera. Tem que descansar, tem que esperar com paciência no Senhor. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, foi bem claro: esperei com paciência no Senhor. Tem pessoas que ficam desesperadas esperando. Isso não é esperar. Isso é desespero. O Salmo 69, 3 diz: estou cansado de clamar, secou-se minha garganta, os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Olha só. Essas aí são aquelas pessoas incrédulas, que não têm esperança, não crê no que pediu a Deus. Queria que fosse de imediato, queria que fosse rápido. Não entende que no tempo de Deus não é o nosso tempo. Então essas pessoas entram em desespero, eles não esperam. Amado, quem não sabe esperar, vive em desespero, pode ter certeza disso. Uma pessoa desesperada perde toda a expectativa de conseguir vencer e pensa que não adianta mais esperar. A pessoa desesperada, ela já tem isso em mente. Ela acha que não vale mais a pena buscar, ter paciência no Senhor. Muitas pessoas, amados, são apressadas porque já se frustraram muito e não conseguem aguentar a possibilidade de ficar esperando e depois não ser atendida. São aquelas pessoas apressadas mesmo, desesperadas, tem que ser do jeito dela, no tempo dela, e não é assim. As coisas de Deus eram no tempo dele. Esperei com paciência no Senhor e Ele ouviu o meu clamor. O salmista é bem claro. Amar, esse também é um comportamento infantil, quando a mãe não ensina o filho ou a filha a esperar. É ensinamento infantil, os pais não ensinaram, filho, espere. Espere o tempo do estudo, espere o tempo do namoro, espere o tempo do casamento. Não é mesmo? Quantos aí, vai ter relações sexuais prematuras, gravidez prematura, termina não tendo infância, termina não tendo estudo, filhos prematuros. Essa pessoa não aproveitou nada da vida, na adolescência, na juventude, porque não teve paciência em esperar. E um namorado fiel, e um esposo fiel, se relacionou com o primeiro que apareceu, não esperou o tempo de casar, foi logo ficando, achando que é normal. Tudo isso aí foi falta de paciência, isso aí foi desespero.
Não é mesmo? Amado, exemplo de pessoas que não souberam esperar. Eu já citei isso aí, né? O jovem que não esperou um casamento, o jovem que não esperou para estudar, o jovem que não se formou. Na Bíblia relata a mulher de Ló, não aguentou esperar e olhou para trás, conforme Gênesis 19, 26. O povo de Israel, amado, não esperou Moisés descer do monte e fizeram um bezerro de ouro para adorar a outros deuses, aos deuses do Egito, o bezerro de ouro. Não esperou. Moisés falou, olha, eu vou subir, vou falar com Deus e vou trazer a resposta. Quando Moisés desceu com as leis, o povo estava adorando ali um bezerro de ouro. Não esperou Moisés descer, 40 dias apenas. Nós temos exemplo do filho pródigo, não quis esperar o tempo certo de receber a sua herança. Herança, mas é quando a pessoa morre. Quando o pai ou a mãe morre, fica com a herança. Mas aquele filho pródigo não, queria logo aquele dinheiro para gastar. Com os amigos, com orgias, com fantasias, conforme Lucas 15, 11, 13. Então eles não esperaram. Amado, para curar o desespero é preciso aquietar o coração na presença de Deus. Por isso a palavra diz, voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Zacarias 9, 12. A palavra do Senhor aqui é bem claro. Espere com paciência, o Senhor vai restituir tudo. Você, jovem, espere com paciência, vai estudar, vai trabalhar, vai preparar um futuro para depois pensar em casamento. O cristão, amado, ele deve usar o capacete da salvação, conforme Efésios 6, 17, para proteger sua mente de todo pensamento que tire sua esperança de Deus. O capacete da salvação é o que protege a mente da pessoa, não deixar se contaminar com as coisas do mundo, ter pressa de já querer participar das coisas mudando. Eu conheço pessoas que sempre falaram, né? Eu quero crescer, para quando eu crescer eu ter minha liberdade de fazer o que eu quero. Lembro dos hippies lá dos anos 70, quem é dos anos 70 sabe muito bem. Eu sou daquela época. O que os hippies ensinaram às pessoas? Paz e amor, viver em liberdade, fazer de tudo. Mas qual foi o fim deles? Se envolveram na maconha, nas drogas, na prostituição. Nada fizeram. Qual o futuro de um hippie? Contaminar os outros, levar os outros a paz e amor, sem trabalhar, sem nada, achando que é liberdade. Isso não é liberdade não, amado. Liberdade é você preparar, você estudar, você casar, você ter uma família. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas quantos jovens aí, né, se entregam aos prazeres do mundo, às drogas, às fantasias, não é mesmo? Isso aí é desespero. Isso aí é não esperar com paciência no Senhor. Portanto, espere um pouco mais, tenha paciência. Esperança, amado, esperança é crer. Crer naquilo que ainda não aconteceu. Você crer no que está acontecendo é fácil, você está vendo. Agora você tem que crer no que ainda não aconteceu. O salmista, no Salmo 62:5, diz, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Temos que confiar em Deus, é o único que promete as coisas para a gente e se cumpre. A esperança, amada, é a continuação da fé. Ter esperança é esperar acreditando. Quem espera com dúvida não tem esperança, pode ter certeza disso. Se você duvida, a dúvida tira a fé, tira o foco. Por isso devemos esperar no Senhor, pois sabemos que não seremos decepcionados por Ele. Pode ter certeza disso.
Quem confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, não se decepciona. Esperar em Deus, amado, é ter a certeza de resposta no tempo certo, no tempo dele. Exemplo de pessoas que souberam esperar no Senhor. Noé e sua família. Esperaram as águas do dilúvio abaixarem. Gênesis 10, 8, 10. Foi quase um ano, amado. Eles dentro de uma arca, junto com os animais. A família de Noé, 8 pessoas, juntamente com todas as espécies de um casal de animais, ficaram ali dentro da arca por quase um ano após o dilúvio, esperando as águas baixarem. Eles esperaram com paciência, sabendo que as águas iriam baixar e eles iriam pisar em terra firme, conforme Gênesis 10, 8. Abraão, amado, Abraão esperou contra a esperança e teve seu filho, conforme Romanos 4, 18. Sara não esperou, Sara foi logo pegando a serva dela e entregando para Abraão. Ela achava que Deus não iria abrir a margem dela, que Agar seria a pessoa certa para gerar os filhos ali para Abraão, mas não foi isso que aconteceu. Agar chegou até o filho Ismael, mas não foi o filho da esperança. Deus falou que Abraão iria ter filho por Sara, e ele seria pai de multidões. E ali começou através de Isaac e não de Ismael. Sara antecipou, não, eu posso ter filho, vou entregar minha serva, minha escrava para relacionar com meu esposo, e ali começar a geração. Mas não foi essa a promessa de Deus para Abraão. E Sara antecipou o negócio. Foi apressada e trouxe consequências para ela e para toda a família e para toda a humanidade. A promessa de Deus seria o filho de Abraão com Sara. E ali Deus abriu a margem de Sara, e Sara teve Isaac. E Deus se tornou pai de Isaac e Jacó. Deus é o pai de Abraão, de Isaac e de Jacó. Sara não esperou com paciência, mas teve que ser do jeito de Deus. Não, vai começar foi Isaac, filho de vocês dois. Davi, amado, Davi esperou o tempo certo de ser rei, mesmo depois de ungido. Você conhece a história de Davi? Samuel foi lá, ungiu Davi como rei. Só que Davi ainda não tinha assumido o trono. E Saul quis o matar para ele não assumir o trono. Ele teve a chance de matar Saul. Mas não, ele esperou com paciência no Senhor o tempo certo de ser rei. Amado, Jesus esperou 30 anos para iniciar seu ministério. Jesus vendo as coisas tudo erradas. As pessoas fazem as coisas tudo erradas e Jesus ele não pôde fazer nada. Ele teve que esperar o tempo dele. O tempo do ministério dele foi com 30 anos após o batismo. Só depois do batismo, que ele estava cheio do Espírito Santo, que ele foi para o deserto, e João ali por 40 dias, 40 noites, e dali ele começou o seu ministério. Amado, o livro de Salmos traz várias palavras em oração, falando sobre esperar em Deus. Quando o salmista diz, e eu, Senhor, que espero? Tu és a minha esperança. Salmo 39, 7. Amado, somente no Salmo 119, o autor fala 4 vezes sobre esperar a tua palavra. Mostrando que quando Deus faz uma promessa, devemos esperar confiando em se cumprir, que ela irá se cumprir. Quando é Deus que faz essa promessa, amado, temos que confiar. Ele é o Criador de tudo, Ele está no controle de tudo, prometeu, irá se cumprir. Pode ter certeza disso. Amado, mesmo que tudo pareça contrário, devemos dizer, aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra, Salmo 135. Mas se você está achando difícil esperar, busque a palavra de Deus, uma fonte de esperança
para que você não espere sem ter fé, que vem pelo ouvir, conforme Romanos 10, 17. Tenha fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se você é um desesperado, você não agrada a Deus. Você tem que ter fé, ter esperança no Senhor. Portanto, vale a pena esperar. Tenha esperança no Senhor. E aqui eu concluo dizendo: a paciência, amado, é fruto do Espírito, também chamado de longanimidade ou ânimo longo, conforme Gálatas 5:22. É o fruto do Espírito que dará essa calmaria na pessoa, a longanimidade, a benignidade. Amado, Jesus prometeu que os mansos herdarão a terra, conforme Mateus 5:5. Isso é a promessa de Jesus, que os mansos e humildes de coração herdarão a terra. Portanto, seja manso, seja humilde de coração, porque a pressa, amado, a pressa é inimiga da perfeição. Pode ter certeza disso, a pressa é inimiga da perfeição. Muitas vezes passamos por situações que são para nos ensinar a ser perseverantes e aprender a esperar, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança, conforme Romanos 5, 3, 4. Amado, esperar no Senhor é ter fé. Lembre-se, o apressado come cru. Pode ter certeza disso. O apressado come cru. Portanto, espere no Senhor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos ouvir o louvor. Os que confiam no Senhor, os que confiam no Senhor, amados, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Portanto, confia no Senhor. Confia nele, o mais ele o fará. Amém? Vamos meditar nessa palavra, vamos ouvir o louvor. Eu creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Tenha paciência. Espere com paciência do Senhor. É no tempo dele, não no nosso. Não seja apressado. Amém? Não seja apressado. O apressado come cru. É a coisa mais certa. O apressado come cru. Amém? Medite nesse louvor. Vamos colocar em prática. Tenha fé. Espere. Espere com paciência no Senhor. Amém? Medite nesse louvor. Olha. Amém? É isso aí. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te dou graça, te louvo, te exalto, Senhor, por mais esse dia, por essa palavra, Pai. Onde o Senhor me ensinou a esperar em Ti. Eu era desesperado. Eu queria que fosse vapt-vupt, que fosse rápido, que fosse instantâneo. Mas o Senhor me esperou a ter paciência. Eu estou tendo essa paciência no Senhor, confiando nas suas promessas que já se cumpriram em mim, em algumas áreas. E creio que se cumprirá em todas as áreas. Peço que o Senhor doce amado Espírito vá de encontro a essa pessoa que está assistindo esse vídeo, que vive em desespero, vive impaciente, que não confia em nada, nem mesmo no Senhor. Que o Senhor doce amado Espírito Santo vá de encontro a essa pessoa, abre a mente, abre os olhos espirituais da pessoa, e ela venha ter paciência, conforme esse louvor, onde diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Que essa pessoa venha confiar e não ser abalada pelo desespero. Que essa pessoa venha reconhecer que o apressado como cru, e ele venha ter paciência no Senhor. Eu te louvo, te agradeço por você ter me dado essa paciência, Senhor. Pelo o Espírito Santo ter colocado esse fruto em mim, com amor, longanimidade, benignidade, domínio próprio, mansidão. Que essa pessoa também venha ter isso, em nome de Jesus. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tu tens feito, está fazendo.
E creio que muito o Senhor já fez por cada um de nós. A ti, toda a honra, toda a glória. Exaltar é teu santo nome. Amém, amado? É isso aí. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. O apressado como tu. Lembre-se disso. Portanto, entregue sua vida ao Senhor, seu desespero ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Não se deixe enganar por Satanás. Satanás jamais irá permitir que você venha ser manso, ser calmo. Você venha esperar com paciência do Senhor. Ele jamais irá permitir. Ele quer te escravizar. Então você agir do jeito dele, do modo dele. Ser apressado como ele. Ele tem pressa em entregar todos os que confiam no Senhor. Ele tem pressa. Mas o Senhor não. O Senhor está calmo, esperando o tempo certo. Satanás sabe que vai chegar o tempo dele de ser lançado no lago de fogo. E ele quer tragar o que ele puder. Com pressa, hein? Portanto, não tenha pressa. Descansa no Senhor, confia nele e o mais ele o fará. Amém? Fica na paz, tenha um bom dia e Deus na direção sempre. Lembre-se, o apressado come cru. Não seja apressado. Espere o tempo certo do Senhor. Bom dia.